uma traição e redenção de Natal. Convidei minha família para um luxuoso jantar de Natal. No dia, eles me abandonaram e jantaram juntos em outro lugar. Jantei sozinha, chorando, até que meu neto entrou no restaurante e me entregou um envelope. Quando abri, aquela chave e o teste de DNA mudaram tudo. Fico feliz em ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente de onde você está assistindo, para que eu possa ver o alcance da minha história. Passei 3 dias me preparando para o que eu imaginava ser nosso primeiro jantar de Natal de verdade juntos em anos. A reserva no Leonard Dana não era barata, $800 pela nossa mesa, mas eu não me importava. Aos 68 anos, eu tinha aprendido que o tempo com a família vale qualquer preço. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Não me passou despercebida a ironia de estar me esforçando tanto para reunir pessoas que mal toleravam minha presença pelo resto do ano. Mas Harold já tinha partido há 6 meses, e as festas de fim de ano pareciam impossivelmente pesadas sem ele. Eu precisava da minha família por perto. Precisava sentir que ainda era importante para alguém. Escolhi minha roupa com cuidado naquela manhã, o vestido azul marinho que Harold sempre dizia realçar meus olhos e o colar de pérolas que ele me dera no nosso 40º aniversário de casamento. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu fechava o fecho. Disse a mim mesma que era excitação, não ansiedade. Mas, no fundo, eu sabia que não era. As ligações começaram a chegar por volta das 15 horas, bem na hora em que eu me preparava para sair para o restaurante. Mãe, me desculpe, a voz de Sarah era de uma doçura enjoativa ao telefone. A Emma pegou alguma coisa, e não podemos arriscar expor todo mundo. Você entende, né? Minha filha tinha aperfeiçoado esse tom ao longo dos anos, aquele que soava carinhoso, mas também indiferente. Emma era minha neta, a caçula da Sarah, e supostamente meu orgulho e alegria, embora eu não a visse há meses. Claro, querida, me ouvi dizendo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Não, não, vamos ficar bem. Até mais. Até mais. Como se jantares em família fossem partidas de tênis a serem remarcadas quando fosse conveniente. 20 minutos depois, meu filho Michael ligou. Mãe, escuta. Estou preso no escritório. Este negócio está desmoronando e eu preciso ficar e consertar. Você sabe como é. Eu sabia como era. Os negócios do Michael sempre foram mais importantes do que os da mãe dele. E já eram há 30 anos. E a Jennifer e as crianças? Perguntei, referindo-me à esposa dele e aos meus outros netos. Eles estão ajudando a Sarah com a Emma. Sabe, tentando manter as crianças ocupadas enquanto ela está doente. Senti um frio na barriga. Eles estão todos juntos. Uma pausa. Bem, sim, mas só por algumas horas. Nada planejado nem nada. Nada planejado. Certo. A última ligação veio do meu filho mais novo, David. A desculpa dele foi a mais criativa até então. O carro dele tinha quebrado e a AAA não conseguiu chegar até ele por horas. Ele estava preso. Sinto muito. Quem sabe na próxima. Sentei na sala de estar, ainda com meu vestido azul marinho, olhando para o celular. 3 filhos, 3 desculpas, todos entregues com 1 hora de diferença. A coordenação era quase impressionante em sua crueldade. Mas eu já tinha pago a reserva. O vestido já estava vestido, e ficar sozinha no meu apartamento era pior do que ficar sozinha em público, então fui de carro até o restaurante mesmo assim. O Leonard Dana era tudo o que eu esperava, elegante, aconchegante, cheio de famílias comemorando juntas. A recepcionista me olhou com uma pena mal disfarçada enquanto eu explicava que sim, seria só eu na mesa para 6. Prefere uma mesa menor? Perguntou ela gentilmente. Não, respondi, com a voz mais firme do que me sentia. Deixe como está. Pedi vinho primeiro, uma garrafa do Bordeaux que Harold adorava. O garçom não comentou sobre o fato de eu estar claramente bebendo sozinho, pelo que fiquei grato. Pedi aperitivos que eu não tinha condições de pagar, um prato principal, tentando encher a mesa enorme de comida, já que não podia enchê-la de gente. O ponto crítico veio quando vi uma família na mesa ao lado, 3 gerações rindo juntas, compartilhando histórias, a avó claramente estimada no centro de tudo. As lágrimas começaram então, silenciosas no início, depois impossíveis de conter.
Eu estava enxugando os olhos com o guardanapo de pano quando ouvi passos correndo. Hugo irrompeu pelas portas do restaurante, com um rosto de 17 anos corado de frio e algo mais, raiva, talvez, ou determinação. Vovó dela. Sua voz ecoou pelo restaurante, e vários clientes ergueram os olhos. Ele zigue-zagueou entre as mesas, ignorando os protestos do maitre, até chegar a mim. Seu cabelo escuro estava desgrenhado, o casaco meio abotoado, como se tivesse se vestido às pressas. Hugo, levantei-me, confusa. O que você está fazendo aqui? Não está com sua mãe e os outros. Ele respirava com dificuldade, como se tivesse corrido por quarteirões. Em sua mão, havia um envelope pardo, grosso e com aparência oficial. Seus olhos brilhavam com lágrimas que ele tentava conter. Eu precisava te encontrar, disse ele, com a voz ligeiramente embargada. Eu não podia deixar que fizessem isso com você mais. Fazer o quê, querida? Do que você está falando? Ele olhou ao redor do restaurante e depois de volta para o envelope em suas mãos. Eles estão todos juntos, vovó. No Romanos, a 3 quarteirões daqui. Eles estão planejando isso há semanas. Meus joelhos estavam fracos. Afundei na cadeira. Planejando o quê? Hugo cerrou os dentes de um jeito que me lembrou dolorosamente o Harold quando estava bravo. O jantar não era o plano real. Eles precisavam de você fora do caminho esta noite por quê? Ele ergueu o envelope. Por causa disso. Olhei para o envelope como se ele pudesse me morder. O que é? É do advogado do vovô Harold. Chegou na casa da mamãe hoje. Sua voz baixou para um sussurro. É o testamento dele, vovó. E tem mais uma coisa. Ele sentou-se pesadamente na cadeira ao meu lado, a que deveria ter sido da mãe dele. Eles me fizeram ir com eles à casa do Romano, disseram que era uma reunião de família para cuidar do futuro da vovó dela. Mas quando o advogado começou a ler, as mãos de Hugo tremiam enquanto ele colocava o envelope na mesa entre nós. Tudo é seu, vovó. A casa no interior, os investimentos, tudo. O vovô deixou tudo para você. O restaurante pareceu desaparecer ao nosso redor. Que maravilha, querida. Mas por que isso incomodaria todo mundo? Quer dizer, eu sou a viúva dele. Porque eles andam contando para todo mundo, inclusive para mim, que o vovô vai deixar a maior parte para eles. A mamãe está planejando reformar a casa no interior. O tio Michael ia usar os investimentos para o negócio dele. O tio David ia vender parte para pagar as dívidas. Minha boca ficou seca. Há quanto tempo eles sabem do testamento? Meses, disse Hugo baixinho. Talvez mais. Mas tem mais, vovó. Tem mais uma coisa aqui que eles não querem que você veja. Ele enfiou a mão no envelope e tirou o que pareciam ser resultados de laboratório. É um teste de DNA, vovó. O vovô fez antes de morrer. Peguei os papéis com as mãos trêmulas, semicerrando os olhos para a linguagem científica que eu não conseguia entender direito. Mas algumas coisas estavam claras o suficiente. O teste comparava o DNA do Hugo com o da minha família. Não entendo, sussurrei. A voz de Hugo mal se ouvia agora. Não sou seu neto de verdade, vovó dela. Não sou filho biológico da mamãe. Ela me adotou quando eu tinha 2 anos, mas nunca te contou a verdade. Ela me usou todos esses anos para tirar dinheiro de você e do vovô, fingindo que eu era da sua família. Os papéis caíram das minhas mãos no chão. A taça de vinho tombou, e o líquido vermelho se espalhou pela toalha branca como sangue. Tudo o que eu pensava saber sobre minha família, sobre minha vida, estava desmoronando ao meu redor. Mas, ao olhar para Hugo, aquele garoto que havia corrido pelas ruas para me encontrar, que havia escolhido a verdade em vez das mentiras que o sustentaram por 15 anos, percebi que algo mais estava começando. Algo que poderia, pela primeira vez em anos, ser real. Hugo me ajudou a ir ao banheiro, onde joguei água fria no rosto e tentei processar o que ele acabará de me dizer. Meu reflexo no espelho parecia mais velho do que meus 68 anos, a maquiagem cuidadosamente aplicada agora manchada de lágrimas. Mas meus olhos pareciam diferentes de alguma forma. Acordados, talvez, pela primeira vez em anos.
Quando voltamos à mesa, fiz Hugo comer alguma coisa enquanto ele me contava toda a história. Sua voz estava firme agora, como se ele guardasse aquele segredo há tanto tempo que finalmente compartilhá-lo foi um alívio. O escritório do advogado não era nada do que eu esperava, começou ele, cutucando a cesta de pão. O Sr. Peterson tinha uma mesa enorme de mogno e todos aqueles livros de direito por toda parte. Mamãe, tio Michael e tio David estavam sentados lá, parecendo tão confiantes, como se já soubessem o que iriam herdar. Servi-me de mais uma taça de vinho, com as mãos mais firmes agora. Há quanto tempo eles sabem da leitura do testamento? Mamãe recebeu a ligação há 3 semanas. Ela fez uma encenação sobre como era triste termos que lidar com os negócios do vovô, mas eu percebi que ela estava animada. Ela não parava de falar sobre o que poderíamos fazer com a casa no interior, como ela precisava ser reformada, como poderíamos transformá-la em algo realmente especial. A casa no interior. Harold e eu a compramos há 30 anos, como nosso sonho de aposentadoria. Passávamos todos os verões lá, lendo na varanda, nadando no lago, planejando nossos anos dourados juntos. A ideia de Sarah desfazê-la e transformá-la em uma obra de arte me embrulhou o estômago. Então o que aconteceu no escritório do advogado? Hugo tomou um gole d'água antes de continuar. O Sr. Peterson começou a ler o testamento e, a princípio, tudo parecia normal. Pequenos legados para instituições de caridade, alguns itens pessoais para as crianças. Mas então ele chegou às coisas mais importantes, a casa, os investimentos, as contas poupança e tudo foi deixado para você. Eu consegui imaginar a cena, meus 3 filhos sentados ali, com sorrisos confiantes desaparecendo lentamente ao perceberem que sua herança não chegaria. O rosto da mamãe ficou completamente branco, continuou Hugo. O tio Michael começou a discutir com o advogado, dizendo que devia haver algum engano, que o vovô tinha prometido coisas a eles. O tio David ficou sentado ali, de boca aberta. O que o advogado disse? Ele foi muito profissional, mas firme. Disse que o testamento era muito claro e tinha sido atualizado apenas 6 meses antes da morte do vovô. Tudo vai para você, com uma exceção: se algo acontecer com você, tudo vai para os netos igualmente, ignorando completamente a geração do meio. Isso soou como Harold. Ele sempre me protegeu, às vezes mais do que eu imaginava. Mesmo na morte, ele zelava pelos meus interesses. Mas aí o Sr. Peterson tirou outro envelope, Hugo baixou a voz. Ele disse que o vovô tinha deixado instruções específicas sobre quando abri-lo. Só deveria ser aberto se houvesse alguma disputa sobre o testamento ou se alguém questionasse a legitimidade dos laços familiares. Meu coração começou a bater forte novamente. O teste de DNA. Certo. O Sr. Peterson disse que o vovô estava preocupado com algumas coisas que ouvirá em reuniões de família, pessoas falando sobre dinheiro, fazendo planos. Ele queria ter certeza de que sabia exatamente quem era realmente da família e quem não era. Lembrei-me dos nossos últimos jantares em família antes da morte de Harold. Ele estava mais quieto do que o normal, observando todos com mais atenção. Eu presumi que fosse apenas o câncer o deixando cansado. Mas talvez ele estivesse vendo coisas em que eu confiava demais para perceber. Então o advogado abriu o envelope ali mesmo, Hugo assentiu. Os resultados do DNA mostraram que não tenho parentesco biológico com ninguém naquela sala, nem com a mamãe, nem com os tios, nem com você. E havia uma carta de um investigador particular que o vovô contratou. Um investigador particular? Aparentemente, a mamãe mentiu sobre a minha adoção por 15 anos. A história que ela contou a todos, que eu era filho de um primo distante que morreu em um acidente de carro, era tudo inventada. Ela me adotou informalmente, de uma mãe adolescente que não podia ficar comigo. Não há nenhum laço de sangue com a sua família. Recostei-me na cadeira, sentindo como se tivesse levado um soco. Mas por que ela mentiria sobre isso? O riso de Hugo era amargo, velho demais para os seus 17 anos. Dinheiro, vovó. Sempre foi sobre dinheiro. A mamãe descobriu cedo que você e o vovô adoravam histórias tristes, especialmente aquelas envolvendo crianças. Então, ela criou a história triste perfeita, o sobrinho neto órfão que precisava de um lar amoroso. As peças começaram a se encaixar. Todas aquelas vezes que Sarah ligou pedindo ajuda com as despesas do Hugo, roupas escolares, equipamentos esportivos, acampamentos de verão, aulas particulares.
Eu assinei cheque após cheque, feliz em ajudar meu neto a ter oportunidades. Quanto você acha que eles ganharam de nós ao longo dos anos? Perguntei. O relatório do investigador tinha números. Só para as minhas despesas, escola, roupas, atividades, contas médicas, provavelmente perto de $200.000 em 15 anos. Mas isso sem contar todas as outras coisas. Que outras coisas? Hugo hesitou, como se tivesse medo de me machucar mais. Às vezes que a mamãe disse que você estava com problemas de memória e precisava de ajuda para administrar as finanças. Os empréstimos que o tio Michael precisava para seus empreendimentos comerciais. As dívidas de jogo do tio David, que supostamente eram emergências familiares. Cada revelação era como um peso a mais se acumulando no meu peito. Eles estão planejando isso há anos, décadas. Vovó, a mamãe costumava me ensinar o que dizer quando visitávamos você e o vovô, como demonstrar gratidão, como mencionar coisas que eu precisava, como fazer você se sentir importante e generosa. Eu achava que eram coisas normais de família, até esta noite. Olhei para aquele menino, aquele jovem que não era meu neto, mas que havia arriscado tudo para me contar a verdade. O que aconteceu depois que o advogado terminou de ler? Eles enlouqueceram. A mamãe começou a gritar que devia haver algum engano, que o vovô estava senil quando escreveu o testamento. O tio Michael já estava ao telefone com o advogado antes mesmo de sairmos do escritório. O tio David só repetia: "Isso não é justo", sem parar. E você, Hugo? Olhei diretamente para ele. Fiquei ali pensando em todas as vezes que você me abraçou e disse que me amava, em todos os cartões de aniversário com dinheiro dentro, nos presentes de Natal que você não podia comprar, no jeito como você sempre perguntava sobre minhas notas e meus amigos, como se realmente se importasse. E percebi que, mesmo sem sermos parentes de sangue, você tem sido uma avó de verdade para mim, mais do que qualquer outra pessoa naquela família. Minha garganta fechou. Hugo. Eles nem perceberam quando eu fui embora. Estavam ocupados demais planejando como contestar o testamento, como provar que o vovô era incompetente, como conseguir o que acham que merecem. Então, você veio para cá. Peguei o metrô e corri os últimos 8 quarteirões. Não podia mais deixar que fizessem isso com você, vovó. Você já ficou sozinho o suficiente. Olhando para Hugo do outro lado da mesa, com o rosto sério ainda corado por ter corrido pela noite fria para me encontrar, senti algo que não sentia há meses. Não apenas amor, mas esperança. Talvez família de verdade não fosse sobre sangue, afinal. Talvez fosse sobre aparecer quando era preciso. Mas, ao estender a mão para apertar a dele, não consegui me livrar da sensação de que as revelações daquela noite eram apenas o começo. Se meus filhos estavam mentindo sobre Hugo há 15 anos, o que mais estariam escondendo? E, mais importante, o que mais estariam dispostos a fazer para pôr as mãos no dinheiro de Harold? A viagem de táxi até o meu apartamento foi tranquila, nós dois perdidos em nossos pensamentos. Hugo ficou sentado, agarrando o envelope pardo como se contivesse explosivos, o que, de certa forma, eu suponho que contivesse. A cada poucos quarteirões, ele me olhava com uma expressão preocupada, como se temesse que eu pudesse, de repente, decidir que ele também era o inimigo. Você pode passar a noite aqui, eu disse a ele quando chegamos ao meu prédio. Amanhã resolvemos tudo. Ele assentiu, agradecido. Mamãe provavelmente já está se perguntando onde eu estou. Deixe ela se perguntar. Dentro do meu pequeno apartamento, preparei um chá enquanto Hugo se sentava à mesa da cozinha, finalmente se permitindo relaxar. Ele parecia tão jovem sob a luz suave, jovem demais para carregar o peso dos segredos que carregava. Há quanto tempo você sabe? Perguntei, colocando uma caneca na frente dele. Sobre não sermos parentes, quero dizer. Hugo envolveu a xícara quente com as mãos, olhando para o vapor. Eu suspeitava há anos, mas só descobri com certeza esta noite. Sempre havia pequenas coisas que não faziam sentido. Tipo o quê? Coisas médicas, principalmente. Quando eu tinha 12 anos, precisei de uma cirurgia de apêndice. Eu não entendia o que eles estavam planejando ou por que importava se eu descobrisse sobre a minha adoção. Muitas crianças são adotadas, certo? Mas, à medida que fui crescendo, comecei a perceber o padrão. Que padrão? Hugo tomou um gole de chá antes de responder.
Toda vez que você e o vovô eram generosos, cada cheque de aniversário, cada presente de Natal, cada vez que você pagava por algo que eu precisava, a mamãe ficava com aquele olhar satisfeito, como se tivesse conquistado algo. E ela sempre fazia questão de que eu ligasse para agradecer pessoalmente, me orientava exatamente sobre o que dizer para que você se sentisse bem em ajudar. Meu coração doeu ao pensar naquele garotinho sendo ensinado a manipular as pessoas que o amavam. Você entendeu o que estava acontecendo? Na verdade, não. Só quando eu fiquei mais velho. Quando eu era pequeno, eu achava que era assim que as famílias funcionavam. Mas por volta dos 13 ou 14 anos, comecei a prestar mais atenção em como minha mãe falava sobre dinheiro, como ela cronometrava seus pedidos de ajuda, como ela me levava junto quando queria pedir algo a você e ao vovô. Ela usava você como alavanca emocional. Exatamente. Ela me fazia usar o uniforme da escola quando a visitávamos, se quisesse falar sobre as mensalidades. Ela se certificava de que eu mencionasse se precisasse de roupas novas ou equipamentos esportivos. Ela até me ensinava a parecer triste se planejasse pedir dinheiro para alguma emergência. Coloquei minha xícara de chá na mesa com mais força do que pretendia, a raiva crescendo em meu peito. Isso é desprezível. A pior parte era que eu realmente adorava passar tempo com você e o vovô. Não eram sentimentos falsos, mesmo que as circunstâncias fossem orquestradas. Vocês dois eram os únicos adultos na minha vida que pareciam se importar com o que eu pensava e sentia, não apenas com o que eu podia fazer por vocês. Isso quebrou algo dentro de mim. Esse garoto havia sido privado de afeto genuíno enquanto era usado como instrumento de manipulação financeira. Hugo, querido, preciso que você saiba que o nosso amor por você nunca foi condicionado ao fato de você ser ou não biologicamente ligado a nós. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele vinha segurando a noite toda. Eu esperava que fosse verdade, mas não tinha certeza. Passei anos me perguntando se você ainda se importaria comigo se soubesse a verdade. Bem, agora você sabe. Ficamos sentados em um silêncio confortável por alguns minutos, ambos processando a enormidade do que havia sido revelado. Então Hugo falou novamente, com a voz mais baixa: há outra coisa que preciso te contar esta noite. Algo que aconteceu depois que saí do escritório do advogado. O quê? Eu não fui direto te encontrar. Primeiro, voltei para a casa da minha mãe para pegar algumas coisas. Pensei que talvez pudesse evitar o confronto, simplesmente desaparecer por um tempo até as coisas se acalmarem. Mas eles já estavam lá e estavam planejando algo. Meu estômago se apertou. Que tipo de planejamento? Eles estavam em uma teleconferência com um advogado que o tio Michael conhece. Estavam discutindo como contestar o testamento, mas não apenas com base na capacidade mental do vovô. Querem contestar meu direito a qualquer herança como herdeiro fraudulento. O que isso significa? As mãos de Hugo tremiam levemente quando ele pousou a xícara de chá. Significa que estão planejando me jogar debaixo do ônibus para se salvarem. Querem argumentar que, como eu não sou realmente da família, todos os presentes ou dinheiro que você e o vovô me deram ao longo dos anos foram obtidos sob falsos pretextos. Eles acham que, se provarem fraude, podem anular partes do testamento. A crueldade disso me tirou o fôlego. Estavam dispostos a matar um garoto de 17 anos para se apropriar de dinheiro. Piora, vovó. Eles também estavam falando em te declarar incompetente. O quê? O tio Michael estava dizendo que sua falta de discernimento em continuar me sustentando depois de descobrir a verdade sobre minha adoção pode ser evidência de capacidade mental diminuída. Eles acham que, se provarem que você não tem condições mentais para lidar com sua herança, podem se tornar seus tutores e controlar o dinheiro dessa forma. Senti como se as paredes estivessem se fechando ao meu redor. Meus próprios filhos não estavam apenas dispostos a me roubar, estavam preparados para destruir minha autonomia, minha dignidade, meus relacionamentos, qualquer coisa que se interpusesse entre eles e o dinheiro de Harold. Eles te viram ouvindo? Não, eu estava no meu quarto com a porta entreaberta. Mas ouvi o suficiente para saber que eles vão se reunir com o advogado amanhã de manhã para iniciar o processo. Mamãe estava falando sobre encontrar médicos que testemunhassem sobre seu estado mental. O tio David estava pesquisando leis de tutela. E o tio Michael já estava calculando como dividir a herança assim que eles assumissem o controle dela. E você? O que acontece com você no plano deles?
O sorriso de Hugo era amargo e maduro demais para sua idade. Eu me torno a vítima da qual eles estão protegendo você, o vigarista que manipulou uma pobre senhora para roubar seu dinheiro. Eles estão planejando se passar pelas crianças amorosas que descobriram a fraude e intervieram para salvar a mãe de mais exploração. Percebi que a beleza de chegar ao fundo do poço é que você finalmente para de ter medo de cair. Meus filhos se revelaram capazes de qualquer traição, qualquer crueldade a serviço da ganância. Não havia mais nada para eles tirarem de mim, exceto minha dignidade. E eu seria amaldiçoado se os deixasse ter isso também. Hugo, eu disse, com a voz mais firme do que estivera a noite toda. O que você acha de me ajudar a vencê-los no próprio jogo deles? Pela primeira vez desde que invadiram o restaurante, Hugo sorriu, um sorriso sincero, cheio de esperança e determinação. Eu sentiria que finalmente alguém nesta família está reagindo. Ótimo, eu disse, pegando a agenda de Harold. Porque amanhã nós mesmos vamos visitar o Sr. Peterson, e depois vamos àquela casa no interior para ver que outras surpresas Harold pode ter nos deixado. O que eu não contei a Hugo foi que eu já estava traçando um plano que daria aos meus filhos exatamente o que eles mereciam, e não exigiria que eu me rebaixasse ao nível deles para isso. Harold sempre esteve 3 passos à frente de todos os outros. Se eu conhecesse meu marido, essa herança era apenas o começo da proteção que ele havia construído ao meu redor. Era hora de descobrir o que mais ele estava planejando. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há meses. Hugo ainda dormia no meu sofá, encolhido sob a velha manta de Harold, parecendo em paz pela primeira vez desde que o conheci. Preparei café em silêncio e liguei para o escritório do Sr. Peterson assim que abriu. Senhora Holloway, disse sua secretária calorosamente. O Sr. Peterson esperava notícias suas. Pode vir hoje de manhã? Ele tem alguns documentos adicionais que seu marido deixou com instruções específicas sobre quando liberá-los. Mais documentos? Harold realmente estava planejando tudo. Hugo se mexeu enquanto eu me vestia, sentando-me e esfregando os olhos como uma criança confusa. Por um instante, pude ver o garotinho que ele era quando Sarah o trouxe pela primeira vez, doce, inseguro, esforçando-se ao máximo para agradar a todos. Como você está se sentindo? Perguntei. Como se eu tivesse dormido pela primeira vez em anos, disse ele. E eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Pegamos um táxi até o escritório do Sr. Peterson, um prédio modesto no centro da cidade, onde Harold trabalhava como advogado há mais de 30 anos. O próprio Peterson provavelmente tinha quase a minha idade, com olhos gentis por trás de óculos de aro fino e a paciência de alguém que passou décadas ajudando famílias a superar seus piores momentos. Senhora Holloway, disse ele, levantando-se quando entramos em seu escritório. E a senhora deve ser o Hugo. Seu avô falava muito da senhora. Hugo pareceu surpreso. Ele fez isso? Ah, sim. Ele estava muito preocupado com o seu bem-estar. Aliás, é em parte por isso que estamos aqui hoje. O Sr. Peterson gesticulou para que nos sentássemos. Seu marido deixou instruções muito específicas sobre materiais adicionais a serem compartilhados caso alguém tentasse contestar o testamento ou questionasse os laços familiares. Ele puxou outro envelope pardo, mais grosso do que o que Hugo me trouxera na noite anterior. Esses documentos não faziam parte da leitura formal do testamento porque Harold esperava que não fossem necessários. Mas, considerando o que aconteceu ontem à noite com seus outros filhos, acho que está na hora de vocês os verem. Minhas mãos tremiam ao abrir o envelope. Dentro havia fotografias, extratos bancários, registros telefônicos e o que pareciam transcrições de conversas. Harold contratou um investigador particular há 18 meses, explicou o Sr. Peterson. Ele começou a desconfiar de alguns dos pedidos financeiros dos seus filhos e queria entender o que realmente estava acontecendo. A primeira foto mostrava Sarah saindo de um spa de luxo, daqueles que custam mais por visita do que a maioria das pessoas gasta com compras de supermercado em um mês. O carimbo de data mostrava que a foto havia sido tirada 3 dias depois de ela ter me ligado chorando por não conseguir comprar o material escolar do Hugo. Ela me disse que estava fazendo turnos extras como enfermeira para conseguir pagar as contas, sussurrei. A foto seguinte mostrava Michael em um restaurante caro, claramente entretendo clientes, com garrafas de champanhe na mesa. O recibo grampeado no verso mostrava uma conta de mais de $800, no mesmo dia em que ele havia me emprestado $3.000 para despesas médicas de emergência.
Mas foram os extratos bancários que realmente contaram a história, página após página mostrando depósitos meus e de Harold, seguidos imediatamente por transferências para lojas de luxo, resorts de férias e compras de alto padrão. Nenhum do dinheiro que havíamos dado a eles para emergências tinha ido para emergências. Tem mais, disse o Sr. Peterson gentilmente. Gravações de áudio. Harold as gravou, e com o conhecimento deles, na verdade. Ele começou a insistir em colocar as reuniões familiares no viva voz, alegando que sua audição estava piorando e que ele precisava do volume. O que eles não sabiam era que ele também estava gravando. Ele me entregou um pequeno dispositivo digital com fones de ouvido. Esta conversa aconteceu 6 semanas antes do falecimento de Harold. Seus filhos solicitaram uma reunião familiar para discutir suas futuras necessidades de cuidados. Coloquei os fones de ouvido com as mãos trêmulas e apertei o play. A voz de Sarah soou claramente. Mamãe está ficando mais esquecida, pai. Estamos preocupados com ela morando sozinha. Ela parece bem para mim, respondeu a voz de Harold, mas eu podia ouvir o cansaço em seu tom. Bem, ela não pareceria confusa para você, porque você está com ela o tempo todo, interrompeu a voz de Michael. Mas quando a visitamos, ela se repete muito. Esquece as conversas que tivemos. Pausei a gravação, olhando para o Sr. Peterson, confuso. Não estou me repetindo. Minha memória está ótima. Continue ouvindo, disse ele, tristemente. A voz de David: a questão é, pai, se algo acontecer com você, precisamos garantir que a mamãe esteja protegida. Talvez devêssemos começar a nos envolver mais nas finanças dela agora, enquanto você ainda está aqui para ajudar na transição. Que tipo de envolvimento? Perguntou Harold. Sarah novamente, só coisas básicas. Talvez ela pudesse adicionar uma de nós às contas bancárias dela. Nos dar uma procuração para emergências. Você sabe como as decisões financeiras podem ser avassaladoras para mulheres da idade dela. Mulheres da idade dela. Eu tinha 67 anos na época, não 90. Ela é perfeitamente capaz de cuidar dos próprios negócios, disse Harold com firmeza. Claro que sim agora, respondeu Michael suavemente. Mas estamos falando em ser proativos, planejar com antecedência. E, sinceramente, pai, parte do dinheiro que vocês dois têm gasto parece desnecessário. Tipo o quê? Bem, tipo todo o dinheiro com o Hugo, interrompeu David. Quer dizer, nós amamos o garoto, mas ele nem é da família de verdade, e o dinheiro que você está gastando com ele poderia estar indo para os cuidados de longo prazo da mamãe. Meu sangue gelou. Hugo, sentado ao meu lado, ficará completamente imóvel. A voz de Harold agora era perigosa. Hugo é absolutamente da família, e o que decidirmos gastar com ele não é da sua conta. Pai, seja realista, disse Sarah. Ele é um filho adotivo que vai fazer 18 anos em breve e já está fora da nossa vida de qualquer maneira. O dinheiro que você está colocando no fundo da faculdade dele poderia pagar uma ótima casa de repouso para a mamãe quando chegar a hora. Sua mãe não precisa de casa de repouso. Ainda não, concordou Michael. Mas se começarmos a planejar agora, colocarmos a estrutura legal em prática, será muito mais fácil quando chegar a hora. Talvez você devesse considerar atualizar seu testamento também, certificando-se de que tudo esteja organizado para proteger a mamãe de ter que tomar decisões difíceis sozinha. A gravação continuou por mais 20 minutos, meus filhos sistematicamente expondo seu plano para tirar minha autonomia e independência, enquanto convenciam Harold de que era para o meu próprio bem. Eles me retrataram como uma mulher decadente e indefesa, que precisava da proteção deles contra meu próprio julgamento equivocado. O mais assustador foi o quão razoáveis eles pareciam, como enquadravam cada sugestão como motivada por amor e preocupação. Quando a gravação terminou, fiquei em silêncio por um longo momento. O Sr. Peterson me entregou um lenço de papel a mais 12 gravações como esta, disse ele. Cada uma mostra um padrão dos seus filhos tentando controlar suas finanças enquanto minam sistematicamente sua competência aos olhos do seu marido. Mas Harold percebeu completamente. Ele ficou furioso. Foi então que contratou o investigador e começou a fazer planos para protegê-la. O Sr. Peterson pegou outro documento. Esta é uma análise financeira abrangente de cada dólar que você e Harold deram aos seus filhos nos últimos 15 anos. O número no final da página me deixou tonto, $847 mil.
Quase 1 milhão, sussurrei, dinheiro que deveria ser usado para emergências, contas médicas, educação, despesas básicas de vida. O investigador rastreou para onde realmente foi, ele virou para outra página. Férias de luxo, roupas de grife, carros caros, reformas em casa, tratamentos de spa, eletrônicos de última geração. Seus filhos têm levado um estilo de vida muito acima das suas possibilidades, financiado inteiramente pela sua generosidade. Hugo falou pela primeira vez desde que chegamos. Eles nunca tiveram dificuldades. Nem de perto, confirmou o Sr. Peterson. E eles vêm planejando essa apropriação indébita de herança há anos. O investigador encontrou trocas de e-mails entre seus filhos que datam de 5 anos atrás, discutindo como administrar melhor o dinheiro da mamãe e do papai e planejando como dividir os bens. Ele me entregou mais um documento. Este é o mais importante. É um plano detalhado que Harold criou para o que aconteceria se seus filhos tentassem desafiar a vontade dele ou questionar sua competência mental. O documento se intitulava Protocolo de Proteção para Della Olova e continha 15 páginas do planejamento jurídico mais completo que eu já tinha visto. Harold previu cada movimento que meus filhos poderiam fazer e criou contramedidas para cada um. Ele lhe deu várias maneiras de se proteger, explicou o Sr. Peterson, medidas de segurança jurídica, financeira e até pessoal. Mas o mais importante é isto. Ele apontou para uma cláusula perto do final. Qualquer herdeiro que contestar o testamento ou tentar declará-lo incompetente perde automaticamente qualquer direito à herança, e a parte dele vai diretamente para você. Então, se tentarem contestar isso, perdem tudo. Harold garantiu isso. Ele também criou um fundo fiduciário que se torna ativo caso alguém tente contestar sua capacidade mental. Ele coloca imediatamente todos os bens sob o controle de um administrador independente até que as contestações sejam resolvidas. Olhei para Hugo, que lia por cima do meu ombro, com os olhos arregalados de espanto. Seu avô realmente pensou em tudo, disse o Sr. Peterson. Mas tem mais uma coisa. Ele deixou uma carta para você, para ser aberta somente depois que você visse todas essas evidências. Ele me entregou um envelope lacrado com a letra de Harold, para minha amada dela. Quando você estiver pronta para revidar. Ao rasgar o envelope, percebi que Harold não havia me deixado apenas uma herança. Ele havia me deixado as ferramentas para recuperar minha vida e proteger as pessoas que realmente importavam, como o jovem sentado ao meu lado que arriscou tudo para me contar a verdade. Meus filhos achavam que estavam 3 passos à frente, mas Harold estava jogando um jogo completamente diferente. E agora era a minha vez de dar o próximo passo. A viagem até a casa no interior levou 2 horas, Hugo e eu em silêncio, serpenteando pelas estradas familiares que Harold e eu percorremos juntos por 3 décadas. Cada curva trazia lembranças, a primeira vez que vimos a propriedade, os verões que passamos reformando a nós mesmos, as noites tranquilas na varanda, observando o pôr do sol sobre o lago. Eu já tinha lido a carta de Harold 2 vezes antes de sairmos do escritório do Sr. Peterson, e ainda estava processando suas palavras. O homem com quem vivi por 45 anos sabia coisas sobre nossos filhos que eu confiava demais para ver. Mas, mais do que isso, ele me amava o suficiente para passar seus últimos meses construindo uma fortaleza ao meu redor. Você está nervosa? Perguntou Hugo enquanto entrávamos na longa entrada de cascalho. Não acho que nervosa seja a palavra certa, eu disse, olhando para a casa que se erguia à nossa frente. Acho que estou pronta. A casa estava exatamente como a deixamos no fim de semana anterior ao diagnóstico de Harold, as mesmas persianas azuis, a mesma varanda envolvente, os mesmos floreiros que precisariam ser plantados em breve. Mas saber que agora era realmente minha, que Harold havia se certificado disso, mudou completamente a sensação. Hugo me ajudou com a chave que o Sr. Peterson nos dera, não a chave antiga que sempre usávamos, mas uma nova que Harold aparentemente havia mandado fazer. Lá dentro, a casa cheirava aos sachês de lavanda que eu deixara em todas as gavetas, misturados ao leve aroma do polidor de madeira que Harold sempre insistira em usar. É lindo, vovó, disse Hugo, olhando ao redor da sala principal, com sua lareira de pedra e paredes forradas de livros. Entendo por que a mamãe queria reformá-la. Sua mãe queria desmontá-la, corrigi. Ela sempre dizia que era muito antiquado, muito pequeno, muito silencioso. Queria transformá-lo em algum tipo de vitrine.
Caminhei lentamente pela sala, lembrando-me da cozinha onde Harold e eu cozinhávamos juntos todas as manhãs, do cantinho de leitura onde passávamos as tardes chuvosas, do quarto onde planejávamos nossos sonhos de aposentadoria. Mas foi no escritório de Harold que encontrei o que ele havia deixado para mim. O quarto parecia normal à primeira vista, sua mesa ainda coberta com as palavras cruzadas que ele nunca terminara, seus óculos de leitura ainda dobrados sobre uma biografia lida pela metade, mas havia um envelope em sua mesa que não estava lá antes, meu nome escrito com sua caligrafia cuidadosa. É isso aí, sussurrei, com as mãos tremendo ao pegá-lo. Hugo ficou parado em silêncio na porta enquanto eu me sentava na cadeira de Harold e abria o envelope. Dentro, havia 3 folhas de seu papel de carta creme, cobertas com a letra que eu conhecia tão bem quanto a minha. Minha querida Della. Se você está lendo isso, significa que nossos filhos lhe mostraram quem realmente são, e você finalmente viu o que eu tenho visto há anos. Sinto muito, meu amor. Sinto muito que você tenha descoberto a verdadeira natureza deles dessa forma. E sinto muito por não ter conseguido te proteger dessa dor enquanto ainda estava com você. Mas quero que saiba que cada decisão que tomei sobre nossa herança, cada precaução que tomei, cada documento que preparei, tudo foi feito por amor a você, não por raiva deles, embora Deus saiba que eu estava com raiva, mas por amor a você e pela determinação de que você nunca ficaria à mercê deles. Eu sei que você acha que fracassou como mãe. Você já me disse isso tantas vezes ao longo dos anos, especialmente depois de encontros particularmente difíceis com Sarah, Michael ou David. Você se culpou pelo egoísmo, pela presunção, pela frieza deles com você. Mas, Della, querida, você não falhou. Eles falharam. Você deu a eles tudo o que um pai deve dar: amor, apoio, orientação, oportunidades. Você sacrificou seus próprios sonhos para ajudá-los a realizar os deles. Você trabalhou horas extras para pagar a educação deles, abriu mão de coisas que queria para que eles pudessem ter o que precisavam e nunca os fez se sentir culpados pelo fardo. O problema nunca foi o seu amor, Della. O problema foi que eles aprenderam a ver o seu amor como fraqueza, a sua generosidade como algo a que tinham direito, o seu perdão como permissão para te machucar novamente. Eu vi isso acontecer gradualmente ao longo dos anos. Cada vez que você os salvava de problemas financeiros que eles próprios criaram, cada vez que você os perdoava por perderem eventos importantes da sua vida, cada vez que você dava desculpas para o comportamento deles com outras pessoas, eles aprendiam que não havia consequências por te tratar mal, então continuavam insistindo. Eu deveria ter intervindo antes. Deveria ter insistido para que parássemos de permitir isso anos atrás. Mas eu sabia o quanto você os amava e não suportava ser eu quem a obrigaria a escolher entre seu marido e seus filhos. Então, fiquei quieta e os vi partir seu coração repetidas vezes. Mas quando começaram a falar sobre administrar suas finanças e questionar sua competência mental, eu não consegui mais ficar quieta. As coisas que disseram sobre você quando pensaram que eu não estava ouvindo, o jeito como falaram de você como se você já tivesse partido, como se você fosse um obstáculo para a herança deles em vez da mãe deles, tudo isso me fez perceber que eles eram capazes de qualquer coisa. Então, fiz meus planos não para puni-los, embora eles mereçam punição, mas para proteger você. Cada dólar que te deixei é seu para usar como quiser. Toda a proteção legal que estabeleci existe para garantir sua independência. Cada prova que reuni existe para te defender caso tentem te retratar como incompetente. Mas, mais do que isso, Della, eu queria ter certeza de que você entendesse uma coisa: você não é responsável pelas escolhas deles. Você não é obrigada a sacrificar sua paz pela ganância deles. Você não é obrigada a se incendiar para mantê-los aquecidos. A mulher com quem me casei há 45 anos era forte, independente e capaz de qualquer coisa que se propusesse a fazer. A única coisa que mudou ao longo dos anos foi que você deixou que os outros te convencessem do contrário. Mas aquela mulher ainda está lá, meu amor. Ela estava esperando permissão para se defender. Considere esta carta como sua permissão. Hugo é um bom menino, Della. Sei que ele não é nosso neto biológico, mas demonstrou mais lealdade e amor pela nossa família do que nossos próprios filhos jamais demonstraram. Se você decidir mantê-lo em sua vida, tem todo o meu apoio. Se ele decidir ficar com você em vez deles, acho que ambos ficarão melhor. Deixei alguns fundos adicionais em uma conta separada para a educação dele, não porque ele tenha direito a isso por sangue, mas porque ele a conquistou por ser o tipo de pessoa que nossos netos verdadeiros nunca aprenderam a ser.
As informações da conta estão no cofre atrás do meu diploma. A combinação é a sua data de nascimento. Também tem mais uma coisa no cofre que eu quero que você fique com ela. É a escritura do terreno ao lado desta casa. Comprei há 5 anos, pensando que um dia poderíamos construir uma casa de hóspedes. Nunca te contei porque queria que fosse uma surpresa para o nosso 50º aniversário. Não vamos chegar aos 50 anos juntos, mas quero que você fique com ela mesmo assim. Construa algo bonito ali, dela. Construa algo que seja inteiramente seu. As crianças tentarão voltar para a sua vida assim que perceberem que não podem quebrar o testamento. Elas vão se desculpar, fazer promessas, jurar que mudaram. Elas usarão qualquer influência emocional que acharem que funcionará, culpa por separar a família, preocupação com a sua saúde, alegações de que estavam apenas tentando protegê-la. Não acredite nelas. Pessoas capazes do nível de manipulação e traição que demonstraram não mudam só porque seus planos falharam. Elas voltarão pelo mesmo motivo de sempre, porque querem algo de você. Mas você não deve mais nada a eles, meu amor. Você já deu a eles mais do que qualquer pai deveria dar. O resto da sua vida é seu para viver como quiser. Espero que você escolha ser feliz. Espero que você escolha viajar para todos aqueles lugares que falamos sobre visitar. Espero que você escolha se mimar do jeito que passou a vida inteira mimando todo mundo. Espero que você escolha se cercar apenas de pessoas que te amam pelo que você é, não pelo que você pode dar a elas. E espero que você saiba todos os dias o quanto foi amada, não apenas por mim, embora eu a amasse mais do que jamais encontrei palavras para expressar, mas por todos cuja vida você tocou com sua gentileza, sua generosidade, seu enorme coração. Você é suficiente, dela. Você sempre foi suficiente e merece tudo de bom que a vida tem a oferecer. Todo meu amor, sempre e para sempre, Harold. P.S. A adega foi reabastecida com aquele bordô que você adora. Posso estar fora, mas ainda estou cuidando de você. Quando terminei de ler, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de me sentir verdadeiramente vista e amada pela primeira vez em anos. Hugo entrará silenciosamente na sala e estava sentado na cadeira em frente à escrivaninha, com os olhos marejados de lágrimas. Ele realmente te amava, disse-lhe suavemente. Ele realmente amava. Dobrei a carta cuidadosamente e a segurei contra o peito. Ele estava certo sobre tudo. Olhei ao redor do escritório de Harold, para o cofre atrás do seu diploma, para as janelas com vista para a propriedade que agora era verdadeiramente minha. Pela primeira vez desde a sua morte, senti a presença de Harold não como uma perda, mas como uma dádiva. Ele ainda me protegia, ainda me guiava, ainda me amava. E ele me dera tudo o que eu precisava para finalmente me defender. Vamos lá, disse a Hugo, levantando-me com mais energia do que me sentia há meses. Vamos ver o que mais seu avô nos deixou. Mas primeiro, tenho alguns telefonemas para fazer. 3 telefonemas, na verdade, para 3 pessoas que estavam prestes a descobrir que sua mãe não era a mulher fraca e manipulável que pensavam que ela era. Era hora de mostrar a eles exatamente com quem estavam lidando todos esses anos. 6 meses depois, eu estava na varanda da casa do lago, observando Hugo se formar no ensino médio local. Ele havia se transferido para o último ano, alegando que queria um novo começo, mas eu sabia o verdadeiro motivo. Ele queria ficar comigo, e eu queria que ele também ficasse. A casa de hóspedes com a qual Harold sonhara estava quase pronta, erguendo-se do terreno ao lado da casa principal como os telefonemas que fiz naquele dia no escritório de Harold foram breves e definitivos, 3 conversas que encerraram 40 anos de ser subestimada, manipulada e tratada como um caixa eletrônico em vez de uma mãe. Sarah chorou, é claro. Lágrimas sempre foram sua arma favorita. Mãe, você não pode estar falando sério. Somos uma família. Famílias se perdoam. Você tem razão, eu disse a ela. Famílias se perdoam, mas também se tratam com respeito. E você parou de fazer isso anos atrás. Mas e o Hugo? Você não pode simplesmente roubar meu filho. Eu não estou roubando ninguém. Hugo tem 17 anos, idade suficiente para escolher onde quer morar. E ele escolheu ficar com a pessoa que realmente o ama. Michael tentará raiva em vez de lágrimas. Isso é ridículo, mãe.
Você está deixando aquele garoto te envenenar contra seus próprios filhos. Não vê o que ele está fazendo? O que eu vejo, respondi, é um jovem que me demonstrou mais honestidade e lealdade em um dia do que você me demonstrou em anos. O que eu vejo é alguém que veio me procurar quando eu estava sozinha e com o coração partido, em vez de conspirar com o advogado sobre como roubar minha herança. Nós não estávamos conspirando. Estávamos tentando te proteger. De quê, Michael? De ter dinheiro suficiente para cuidar de mim mesma? De tomar minhas próprias decisões? De ser feliz? Não, vocês estavam tentando se proteger da possibilidade de eu gastar meu próprio dinheiro em vez de acumulá-lo para vocês. David tinha sido mais honesto, provavelmente porque sempre fora o pior mentiroso. Olha, mãe, talvez a gente tenha lidado mal com as coisas, mas ainda somos seus filhos. Você não pode simplesmente nos ignorar. Eu posso, eu disse. E eu vou. Você fez sua escolha quando decidiu mentir para mim, me roubar e planejar me declarar incompetente. Agora você vai ter que arcar com as consequências dessa escolha. Nos meses que se seguiram, eles tentaram de tudo: flores, cartões, aparecer em casa sem avisar. Sarah até trouxe Emma uma vez, achando que ver minha neta enfraqueceria minha determinação. Mas aprendi algo importante com a carta de Harold: eu não era responsável por consertar relacionamentos que outras pessoas haviam rompido. Hugo prosperou de maneiras que eu nunca tinha visto antes. Sem a pressão constante de ser a ferramenta perfeita de manipulação, ele floresceu no jovem extraordinário que sempre fora por baixo. Ele era engraçado, atencioso, criativo e surpreendentemente sábio para a sua idade. Ele foi aceito na escola de artes com uma bolsa parcial, e o fundo educacional de Harold cobriria o resto. Mas, mais do que isso, ele se tornou a família que eu sempre quis: alguém que perguntasse sobre o meu dia porque se importava com a resposta, alguém que se lembrasse de coisas que eram importantes para mim, alguém que me abraçasse só porque sim, não porque quisesse algo. O chalé foi o presente de formatura dele, mas também o meu presente para mim mesma. Pela primeira vez na vida, eu havia construído algo que era meu do zero, algo que existiria exatamente como eu queria. Vovó dela chamou Hugo do quintal, onde estava ajustando os novos móveis da varanda que havíamos escolhido juntos. A senhora Henderson está aqui. A senhora Henderson era a nossa vizinha mais próxima, uma viúva mais ou menos da minha idade que se tornará uma grande amiga nos últimos meses. Ela foi a primeira pessoa a quem contei sobre a carta do Harold, e chorou junto comigo. Dela, disse ela, subindo os degraus da varanda com um pacote embrulhado nas mãos. Eu trouxe um presente de formatura para o Hugo. Você não precisava fazer isso, Margaret. Claro que sim. Ele é da família. Família. A palavra significava algo diferente agora do que há um ano. Família não eram apenas pessoas que compartilhavam o mesmo sangue. Eram pessoas que estavam presentes, que escolhiam te amar, que te tratavam com respeito e gentileza. Hugo abriu o presente de Margaret, materiais de arte, caros, que ele estava admirando na loja de arte da cidade, mas jamais teria pedido. Seu rosto se iluminou de um jeito que me lembrou porque eu havia me apaixonado por aquele garoto que não era meu neto, mas que parecia mais com ele do que qualquer parente de sangue jamais fora. Isso é demais, disse ele, mas Margaret o dispensou com um gesto. Bobagem. Você vai ser um artista famoso um dia, e eu quero poder dizer que te conheci quando. Passamos a noite na varanda, nós três observando o pôr do sol pintar o lago em tons de dourado e rosa. Hugo desenhava enquanto Margaret e eu conversávamos sobre nossos jardins, nossos livros, nossas vidas tranquilas e pacíficas. Assim que o sol desapareceu atrás das árvores, um carro parou na entrada da garagem. Meu estômago se contraiu automaticamente e 6 meses de paz me ensinaram a desconfiar de visitas inesperadas. Mas era apenas o Dr. Morrison, da cidade, fazendo sua verificação semanal da medicação para a pressão arterial de Margaret. Ele havia se tornado mais uma adição inesperada à nossa pequena família escolhida, frequentemente ficando para jantar após suas visitas domiciliares, trazendo histórias de seu consultório e um senso de humor seco que me lembrava de Harold. Como está o nosso formando? Perguntou ele a Hugo, acomodando-se na quarta cadeira da varanda que tínhamos acrescentado só para ele. Oficialmente, terminei o ensino médio esta manhã, Hugo sorriu. E oficialmente apavorado com a faculdade. Ótimo, disse o Dr. Morrison. Estar um pouco assustado significa que você está prestando atenção.
À medida que a noite avançava, nosso pequeno grupo aumentava. Tom, da loja de ferragens, passou para deixar a caixa de correio que Hugo havia encomendado para o chalé, feita sob medida com suas iniciais e um pequeno desenho pintado. Jenny, da livraria, trouxe uma garrafa de vinho para comemorar a formatura de Hugo e acabou ficando para o jantar. Esta era minha vida agora, não o grande círculo social que meus filhos sempre acharam que eu deveria querer, mas algo melhor, uma comunidade de pessoas que realmente se importavam umas com as outras, que apareciam não porque precisavam, mas porque queriam. Por volta das 10 horas, quando nossa festa improvisada estava chegando ao fim, meu telefone tocou. Quase não atendi, depois de meses ignorando ligações dos meus filhos, isso já tinha virado hábito. Mas o número era desconhecido, então atendi. Senhora Holloway, aqui é Amanda Peterson, filha de James Peterson. Desculpe ligar tão tarde, mas queria avisar que executamos a parte final das instruções do seu marido hoje. O Sr. Peterson havia falecido 2 meses antes, e sua filha assumirá o escritório. Ela estava cuidando dos últimos detalhes do planejamento patrimonial de Harold. Que instruções? As doações de caridade. Seu marido criou um fundo para ser distribuído a instituições de caridade locais 6 meses após a finalização do testamento, presumindo que não houvesse contestações bem-sucedidas aos seus termos. Como as contestações legais de seus filhos foram rejeitadas, podemos distribuir os fundos hoje. Quanto? 200 mil reais, Sra. Holloway, divididos entre o hospital infantil, o abrigo para mulheres e o programa de alfabetização da biblioteca. Seu marido deixou instruções específicas para que as doações fossem feitas em seu nome. Em meu nome? Mesmo na morte, Harold se certificava de que as pessoas soubessem que eu era uma mulher de substância, uma mulher que retribuía à sua comunidade, uma mulher digna de respeito. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio por um momento, observando Hugo ajudar Margaret a descer os degraus da varanda até o carro do Dr. Morrison. Jane estava empacotando sobras de bolo para levar para sua filha adolescente. Tom contava uma história elaborada que fazia todo mundo rir. Este foi o último presente de Harold para mim, não apenas o dinheiro, a casa ou as proteções legais, mas a permissão para construir uma vida que me fizesse feliz, a permissão para parar de tentar ganhar o amor de pessoas incapazes de dá-lo e aceitar o amor de quem o oferecia livremente. Hugo voltou para a varanda e sentou-se na cadeira ao meu lado. Bom dia, ele perguntou. O melhor, eu disse, e falei sério. Vovó dela, disse-ele baixinho. Eu sei que não sou seu neto de verdade. Sei que o teste de DNA provou isso, mas você é a família mais autêntica que já tive. Estendi a mão e peguei a dele, a deste jovem que arriscou tudo para me dizer a verdade, que me escolheu quando me escolher lhe custou tudo o que conhecia. Hugo, eu disse, sangue não faz família. Amor faz família. Escolha faz família. Aparecer faz família. E você tem sido mais família para mim do que qualquer outra pessoa na minha vida. Sentamos em um silêncio confortável, observando o reflexo das estrelas no lago, ouvindo os sons tranquilos da noite. Amanhã, Hugo começaria a fazer as malas para a faculdade. No outono, eu o levaria para a escola e o ajudaria a se mudar para o dormitório, como qualquer avó orgulhosa faria. E quando ele voltasse para casa nas férias, seria para esta casa, para esta vida que construímos juntos, para esta família que escolhemos. Meus filhos provavelmente continuariam tentando voltar para a minha vida. Provavelmente apareceriam nos feriados, alegariam que tinham mudado, tentariam me culpar para me fazer perdoar. Mas eu tinha a carta do Harold na gaveta da minha comoda e a lia sempre que precisava me lembrar de quem eu era e do que eu merecia. Eu merecia paz. Eu merecia respeito. Eu merecia ser amada por quem eu era, não pelo que eu podia oferecer. E sentada aqui nesta varanda, cercada por pessoas que me viam com clareza e me amavam mesmo assim, eu finalmente tinha os 3. O lago estava perfeitamente parado, refletindo as estrelas como um espelho. Tudo estava exatamente como deveria ser. Tudo estava exatamente como Harold planejara. E, pela primeira vez em anos, eu era exatamente quem eu deveria ser. Agora, estou curioso sobre você que ouviu minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final 2 outras histórias que são as favoritas do canal, e elas certamente vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.